Opa, ligando aqui o negócio da luz noturna, separando as páginas e o bloco de notas. Transformar em cobra. Enverruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual, E iniciando aqui mais um podcast aqui numa sexta-feira aqui, já é 10h30 da noite, 10h32 da noite, e estou aqui para vocês mais uma vez fazendo um podcast nessa vibe aqui mais tranquila, mais... Porque, tipo, essa semana eu não tô muito legal, eu não tô 100% como se diz, né? Eu tô numa vibe bem baixa, bem... não de negatividade, mas sim de tristeza, melancolia. E isso é bem ruim, eu acho, talvez. Será, né? Espero que o som externo aqui não atrapalhe mais. Vamos ver aqui se tá gravando. Peraí. Tá gravando de boa pra vocês. Tá gravando de boa pra vocês. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre os empresários brasileiros e alguns tipos de chefes também, né, que a gente tem por aí. Espero que vocês gostem aí desse pequeno podcast que eu tô aí me esforçando para gravar para vocês. Por enquanto os podcasts vai ser nessa vibe. Eu não lembro qual o último podcast que eu larguei, que é sobrevivência nas ruas. Eu acho que não foi isso. Deixa eu ver, crença limitante, não sei o que, modo ghost, eu acho que eu já fiz. Eu não lembro agora qual foi o último podcast que eu coloquei pra vocês, que eu só fui editando e jogando os que já estavam gravados. Então, eu gostaria de falar com você aí que tem uma percepção a mais, no caso, vamos dizer assim, sentimental. É só aí que eu queria falar com vocês. Você que tem essa... que vai trabalhar, você vai passar por muitos problemas, principalmente em relação aos chefes, aos demais colegas. Essa questão de autoridade também vocês vão ver muito dentro da autoridade e hierarquia. Você que é mais de esquerda, talvez, que não gosta muito dessas coisas de autoridade, hierarquia, militarismo, sim, você vai passar por isso nos seus serviços, nos trabalhos aí que vocês vão pegar. Eu odeio a palavra emprego. Eu não sei, eu acho estranha essa palavra, emprego, sabe? Parece, não sei, parece que a pessoa tá te absorvendo pra dentro da casa, da empresa dela, e tá meio que te escravizando, sabe? Eu prefiro essas palavras tipo trabalho e tal. E vamos seguindo aqui, que, como eu estava dizendo, você que não gosta muito de autoridade, você vai ter que meio que se ajustar ali ao mercado de trabalho, senão você vai sofrer muito caso você não seja uma pessoa que queira investir em alguma coisa, em algum negócio, e queira fazer... e queira apenas trabalhar, fazer as suas horas de trabalho, vender horas, no caso, fazer as suas horinhas de trabalho e depois voltar para casa e... assim, peraí, aqui, pronto.
Você que quer fazer o seu trabalho ali, as suas horinhas, 6, 8 horinhas, até menos, e deu, não se complica com mais nada. Depois você vai passar muito por isso. E aqui no Brasil eu vejo muito pessoal reclamando tanto dos chefes quanto dos tipos de empregados, sabe? Mas eu acredito que o que mais sofre é o empregado, né? Até por causa da questão salarial ali o chefe tira muito mais que o chefe tira muito mais que o empregado, é óbvio. Que a pessoa empregada ali, vamos falar assim, o colaborador na nova linguagem. E você vai lidar com muitas atitudes que você não vai gostar, principalmente se você tiver ataques de raiva e tal. Muitas críticas também vocês vão receber. Vocês vão se queimar, talvez muitos de vocês se queimem em algum lugar e não consigam mais oportunidades por conta dessa queimação aí que ocorreu em outras empresas. Mas isso com o tempo passa, não se preocupa que com o tempo passa. Se você se queimar numa empresa daqui, vamos dizer, a 4, 5 anos, todo mundo vai esquecer, as pessoas vão te cumprimentar, tu vai estar legal lá. Outros vão estar legais, outros vão estar fodidos. Mas essa questão de se queimar é assim mesmo. Eu já me queimei em alguns trabalhos. Errei muito na minha jornada, mas eu vou me recuperando. Já me recuperei muito demais nesses últimos anos. E vamos partir aqui falando um pouquinho dos tipos de chefe. Eu até separei um artigo aqui que eu acabei achando aqui na internet. Copiei algumas coisinhas que eu achei interessante. Vamos começar aqui falando pelo chefe perfeccionista. Eu vou ler aqui pra vocês então. Vou ler pra vocês. Que é uma pessoa que é perfeccionista, geralmente é muito rígida em seu pensamento e bastante crítica de seus resultados e daqueles por quem é responsável. Assim, ela só aceita a perfeição, o que é completamente compreensível, porque os resultados de toda a equipe serão, em geral, impecáveis. O verdadeiro problema surge quando o perfeccionismo do chefe atinge a exigência prejudicial, já que as pessoas que são perfeccionistas costumam exigir dos outros padrões elevados em seu desempenho, tanto quanto exigem de si mesmas, o que as leva a condenar completamente os erros dos seus funcionários. Então, essa questão aí do chefe perfeccionista, principalmente, talvez na área de TI, seja comum ter essas pessoas perfeccionistas, até porque quando eles são trabalhadores, eles já são perfeccionistas. Quando viram chefes, meu Deus, cara, piora demais, velho. Piora demais. E geralmente as pessoas perfeccionistas, esses chefes no caso, realmente eles são muito rígidos, eles são muito chatos, eles têm pensamentos que você nem imagina e ele quer que você adivinhe. Sério, isso daí é sério, ele quer que você adivinhe os pensamentos dele, eles têm tudo na cabeça e isso é bem ruim de trabalhar, cara. Eu vou dar meio que a minha opinião, eu não vou só ler pra vocês, mas como eu vou dar a minha opinião, e aqui no artigo diz que é completamente compreensível, porque os resultados de toda a sua equipe serão em geral impecáveis. Sim, as pessoas vão se esforçar ao máximo para poder cumprir as tarefas aí desse chefe, e
Só que o problema do chefe perfeccionista é isso que eu tinha falado, que é a questão aí dele ter tudo na cabeça e ele quer que o funcionário, o colaborador, adivinhe o que é pra fazer, como é pra fazer, como agir. E ser um chefe aproveitador, ele se aproveita dessa situação pra poder te dar uma mijadinha, pra poder te dar uma mijada. E assim, ó, as pessoas que são perfeccionistas, aqui no artigo fala que as pessoas que são perfeccionistas costumam exigir dos outros padrões elevados em seu desempenho. Eu não sei, cara, eu me sinto uma pessoa muito detalhista, muito perfeccionista. Eu muitas vezes já larguei projetos, já larguei coisas por não atingir a perfeição que eu queria. Muitas vezes iniciei e acabei nem chegando na metade por conta disso. Mas eu tô revendo os meus conceitos. Mas com as outras pessoas eu acredito que eu tenha mais empatia, assim, eu sei que cada um tem um limite, cada um tem uma visão de coisa. Até porque eu mesmo, desde criança, eu desenhava e eu costumo ver pessoas que que alguns desenhistas têm um traço, tem um tipo de traço diferente, todos têm um tipo de traço diferente, pelo menos todos que eu conheci no multiverso aqui, são pessoas que desenham completamente diferente, cara. Mesmo se ela copia, ainda na cópia ali ficam alguns traços delas. Tem pessoas que copiam quase perfeitamente. Eu mesmo, muitos desenhos meus eu já copiei e ficou quase perfeito, quase um traço do artista que fez. Só que eu ainda coloco um pouquinho do meu traço ali em cima. Então eu sei que muitas pessoas não têm, também não são perfeccionistas, elas têm um nível de fazer a coisa e eu sei que eu não posso exigir dela. Eu posso até dar uns detalhes, dar uns bizu para eles, para ele poder melhorar mais essa questão aí. O desempenho, a qualidade do que ele tá fazendo. Mas sim, esses chefes perfeccionistas são uma bosta mesmo. Se é na maldade, pior ainda. Seguindo aqui, o chefe que administra mal o tempo. Seguindo aqui na leitura, sem dúvida, o tempo é responsabilidade de todos. Cada um deve assumir suas tarefas e entregar os resultados no prazo determinado. Porra, tô ruim de ler, cara. Voltando aqui. Seguindo aqui a leitura. Sem dúvida, o tempo é responsabilidade de todos. Cada um deve assumir suas tarefas e entregar os resultados no prazo determinado. Entretanto, quando a carga de trabalho e as responsabilidades de um funcionário se tornam excessivas, provavelmente o chefe que está lidando mal com o tempo de trabalho e atribuindo tarefas sem levar em conta o tempo ou outras responsabilidades que já estão pendentes. Isso afeta o cumprimento dos compromissos e, em geral, o patrão não costuma assumir as responsabilidades pelo problema, o que se torna reclamação para os colaboradores e desentendimento na relação de trabalho. Isso é muito ruim, cara. Peraí, só mais um minuto. Tô tomando um chá aqui de limão com eu me esqueci agora. Cara, é aquele negócio que eles usam como alternativa da pimenta. Como é que é? É gengibre, né? Acho que é gengibre. É gengibre.
Tá, voltando aqui no chefe que administra mal o tempo, isso aí realmente acontece muito nas empresas, principalmente no início aqui do home office. Eu passei muito por isso, passei muito mal no início do home office, porque os caras não sabiam administrar o tempo e a única coisa que eles fizeram, que eles aceleraram, é o negócio dos pontos lá que tem que bater. Isso aí, pra agilizar, é 1-2, cara. É um toque. É um toque. Isso aí pra ralar os outros é um toque, mas pra administrar o tempo de uma forma boa é uma briga, cara. Então foi fodido, assim, a carga de trabalho que eles jogavam pra mim, achando que em casa é mais tranquilo, tá mais à vontade e tal, mas não é bem assim. É óbvio que o nosso desempenho melhora bastante em casa, melhora muito, muito em casa. Trabalhamos mais em casa, mais do que na empresa, e mesmo assim eles jogam ainda uma carga de trabalho e responsabilidade gigante em cima do colaborador, vamos dizer assim. E o chefe que lida mal com o tempo tem bastante por aí. Vocês vão, principalmente esses trabalhos que tem demandas, eles acham que é 1-2 para fazer, eles tudo levam... um serviço que tu leva 4 horas, teu chefe diz que leva 1. Será mesmo que ele leva 1? Uma coisa que eu vi muitos caras fazerem nesses trabalhos de demanda é dizer que fulano de tal... vamos dizer, tem 8 horas de trabalho, o fulano de tal fez 70 atendimentos. E isso aí, cara, isso aí eu escutei. Isso aí eu não tô inventando. Isso aí realmente eu escutei, por isso que eu tô falando aqui no podcast. Assim, a média de atendimentos era entre 20 e 40, 45, dependendo da demanda, dependendo das tretas, porque algumas você leva... eu vou dizer aqui, eu trabalhei mais ou menos aí no setor de telemarketing, de suporte, e vocês que já trabalharam nisso, já ouviram falar, sabem que isso aí tem uma demanda muito grande para ser assumida, né? E geralmente os atendimentos normais que eu contava do pessoal era entre 20, um mínimo, geralmente 20 a 40 e atendimentos. E teve uma vez que eu escutei o chefe dizendo que isso daí era... assim, que tinha o fulano de tal, ele fazia 70 atendimentos. E, cara, é foda. Até porque nesse setor aí, tu também precisa de ajuda de outros colegas, principalmente quando tá iniciando. E muitas vezes tu precisa de resposta de outros setores, e a pessoa não vai estar lá te esperando tu chegar nela, tu ligar nela, e ela já vai te dar uma resposta na hora e tá tudo bem, tchau. Às vezes demora 5 minutos, muitas vezes tu tem que retornar pra pessoa lá no final do dia, ou 1 hora, ou meia hora depois. E beleza, aí o pessoal não tem, geralmente os chefes não tem, tô falando de gestor, gerente, eles não têm noção, aliás, eles têm noção do tempo, só que eles gostam de colocar uma responsabilidade maior e uma carga aí de pressão na gente para incomodar um funcionário. O chefe desumano. Aqui, seguindo a leitura, as pessoas e empresas que empregam o trabalhador devem buscar certos direitos simplesmente por humanidade, empatia e respeito. Infelizmente, muitos dos ambientes de trabalho não são assim, e há chefes que geralmente são injustos, violando e descumprindo direitos humanos e trabalhistas básicos. Isso aí é costume no Brasil. Só no México, 80% dos trabalhadores não o fazem em condições decentes, segundo o relatório da Acción
Ciudadana Frente de la Pobreza, uma organização civil dedicada a encontrar melhores condições de trabalho para os trabalhadores no país. Isso acontece por conta do egoísmo e conveniências pessoais que beneficiam apenas o chefe, que se aproveita das necessidades do funcionário. Isso propicia um ambiente ruim na relação entre patrão e empregado, cara, chefe desumano. E, pessoal, humanidade, empatia, respeito. Quando eu comecei a trabalhar, cara, assim, meus primeiros trabalhos, assim, mais sérios, eu comecei a trabalhar meio com 17 anos, que eu fazia meio que uns bicos pra pegar uma grana Mas, cara, eu gastava, tipo, em bobagem, era locadora de vídeo, locadora de vídeo e locadora de videogame. Gastava em CD de música, coisas do tipo, tá ligado? Lanche. Eu trabalhava só pra isso, cara, só pra sustentar isso daí. Mas quando eu comecei a pegar uns trabalhos melhores, eu comecei a perceber essa questão aí. Eu achava que trabalho era... assim, de início, comecei achando que trabalho era fazer tudo, era realmente, assim, fazer tudo. Como eles dizem aqui, que assim, sabe, violando, descumprindo os direitos trabalhistas, sabe. A primeira vez que eu trabalhei num setor, vamos dizer aqui, numa lan house, num cybercafé, eu trabalhei. E eu entrei como atendente, sabe, como eu sabia mais ou menos suporte de informática, sabia fazer mais ou menos isso. Eles me convidaram para trabalhar, mas eu já sabia mais ou menos que eles queriam era mais a parte do suporte. Então eu comecei achando mais que era só a parte de suporte e atendimento, mas eu fiz alguns outros desvios lá de função, né? Que era tirar xerox, impressão. Lidar com isso daí é muito chato, xerox, impressão. Tinha que lidar com... eu lidava, com problemas do cliente, tinha que dar suporte ali pro cliente, fazer a manutenção dos hardware, do software, a venda ali de chocolate, de bebidas, também fazia isso daí, venda de chocolates, bebidas, deixa eu ver, já fui pro patrão lá, eu já fui cuidar o carro dele, na rua, ele alugava o carro dele, ele comprava o carro e alugava, tá ligado? E ele mandava algum dos funcionários dar uma cuidada lá para ver se o carro dele tava ali, se estava na cidade, se estava legal e tal, se não tava sujo. Então a gente tinha que ficar lá dando umas voltas na quadra para poder ficar observando ali se o carro tá legal, assim, se tinha alguma coisa dentro, assim, sabe? Dá os detalhes ali, sabe? E tinha mais algumas outras funções que agora não lembro. Toda a parte de informática ali que tinha no Cybercafé, que vocês que eram da geração 90, 2000 ali, estavam acostumados a fazer, a ver, no caso, a usar esse tipo de serviço. Mas tinha assim, cara. Então, nesse último serviço aí que eu peguei, o dono da loja lá tava me dizendo que hoje não existe serviço que não tenha desvio de função, cara. Claro que existe, velho. Cabeça limitada, que foi um cara que trabalhou praticamente quase toda a vida dele num negócio só, tá ligado? Ele trabalhou num negócio só. E... assim, sabe?
ele não tem noção como é o trabalho fora dali, como é em outras empresas, como é criar uma empresa, como é meio que administrar, fazer a gestão, como são as leis, como são isso e aquilo. E ele me disse que os caras são vagabundos, que o pessoal é vagabundo, que hoje não tem, hoje em dia não existe pessoas assim, sabe, não existe trabalhador que não faça tudo numa empresa, tá ligado? Ele tem essa mente ainda. Então um chefe desumano é isso aí mesmo, cara. Vamos passar pro próximo pra não ficar muito comprido aqui. Acho que já foi quase meia hora de essa porra, cara. Eu não queria demorar tanto. Vamos dar uma acelerada aqui. O chefe ausente. O chefe ausente é caracterizado por não cumprir suas obrigações como líder, porque evita participar com seus funcionários. Não se trata apenas de deixar fazer, mas é algo ainda mais destrutivo, pois ele acaba delegando as responsabilidades dele. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Ciências Psicossociais da Universidade de Bergen, não sei se é assim que se fala, mas segue lá, estudou os prejuízos peraí, tô lendo errado, peraí. Voltando aqui, estudou os prejuízos causados por um setor autoritário e por um que brilha por sua ausência, sendo como o último mais prejudicial para a satisfação do trabalho do que o primeiro. Enquanto o autoritário prejudica imediatamente a satisfação, algo que dura cerca de 6 meses, o ausente afeta a satisfação do trabalho por pelo menos 2 anos, além de gerar maior estresse nos funcionários, cara. Realmente isso daí é complicado. Geralmente isso acontece muito em empresas pequenas que estão começando, que o cara, ele quer se ausentar. Eu já tive um chefe mesmo que ele quer fazer academia, ele quer sair mais cedo para fazer coisa em casa, ou não sei o que ele quer fazer. Então ele quer largar na mão do... Ele quer largar na mão do funcionário a empresa, sabe? Só que é legal, tu se sente melhor. Eu acredito que tu trabalha melhor sem ter alguém sentado praticamente atrás de ti, ali te observando. Teu desempenho melhora muito, demais. Só que o problema é que muitos deles eles querem deixar pra te dar uma mijada, sabe? Pra acontecer alguma merda e ele ir em cima de ti, cara. E isso daí realmente é muito prejudicial, cara, pra saúde mental, no caso. E... cara, sendo o último mais prejudicial para essa situação, né? Realmente é prejudicial. Já sofri em pele isso daí. Talvez sofra de novo, mas muitos dos chefes, eles querem se ausentar, querem fazer os negócios dele, e eles querem deixar só o negócio gerando lá para ganhar pro deles cair no bolso, tá ligado? Isso daí é filha da putagem, cara. Seguindo aqui, chefes sem comunicação. Também é muito comum encontrar chefes que não geram confiança suficiente para que os funcionários possam se aproximar e expressar suas preocupações, devido a uma comunicação nula ou ruim. Ele minimiza o que os outros pensam ou opinam, sem levar em conta que uma boa comunicação gera melhores resultados em uma empresa. No entanto, muitos comandantes geralmente acreditam que a confiança também esteja ligada apenas aos resultados, mas ela está relacionada à transparência. As organizações que são negociadas publicamente têm alta confiança e suas equipes de trabalho acabam sendo pelo menos 200% mais lucrativas e produtivas. A razão é que elas deixam de lado estruturas verticais rígidas, tradicionais, que não dão voz ao funcionário, explica Stephen Covey, líder global de práticas de confiança da Franklin Covey Institute. Realmente a comunicação é muito legal, é show de bola, porque
assim, sabe, é o coração ali, sabe, sempre que tu tiver um problema ali, tu vai resolver sempre na comunicação, cara. Ali, primeiramente com os colegas, com o chefe, depois lá com os clientes, caso você lide diretamente com o cliente. Mas essa questão aí do chefe sem comunicação, cara, é muito difícil. Geralmente pode ser só em empresas muito pequenas, cara. Tipo, o cara abre um Xerox ali e é um cara que só quer que tu trabalhe com ele, não quer falar muito, expressar muito, conversar. Então, eu acredito que isso, assim, sabe, geralmente o chefe que ele é muito inibido, ele sempre bota alguém pra fazer a parte de comunicação por ele, tá ligado? Eu acredito, pelo menos aqui no Sul, que é bem difícil encontrar isso daí, essa questão do chefe sem comunicação. E com comunicação demais também é problemático, também é dor de cabeça aí pra vocês. É dor de cabeça também, o chefe que se envolve aí com relações pessoais e tal, e quer queimar funcionário, quer saber da vida de funcionários e tal. Chefe inflexível. Geralmente por causa de um pensamento absurdo de que ser rigoroso é o que gerará o respeito que merece entre os membros de sua equipe, o chefe geralmente se torna inflexível. Esse tipo não permite que suas ordens sejam discutidas e impõem suas ideias, além de não aceitar opiniões do resto do time ou as variações dos resultados. No entanto, um estudo mostrou que um líder flexível gera melhores resultados na produtividade, pois beneficia a saúde dos funcionários. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Minnesota, a flexibilidade de um chefe está relacionada com a diminuição de licença por doença, bem como um maior compromisso de trabalho. Essa questão aí da licença por doença eu já vi em empresas, já vi rolar, a pessoa lá ter depressão, ter um burnout. Antes, na época, não tinha esse termo aí de burnout, muitos médicos não sabem, e muito menos sabiam na época, uns 10 anos atrás, vamos dizer assim, que esse burnout existia. Então, um chefe inflexível é bem absurdo de trabalhar. Eu já sou meio... já sou dosado aí, já sou vacinado com isso daí. Então, se o chefe ali diz naquilo ali, eu sigo naquilo ali, eu sigo fazendo aquele trabalho arcaico, mesmo que tenha um negócio melhor. Porque se tu inovar, assim, pessoal, galera, se vocês inovarem e der uma merda, pode dar 100 vezes bom. Se der uma ruim, vocês estão fodidos. Que aquilo ali é ruim, que aquilo ali não presta, que era pra fazer do jeito dele, que ele fazia antigamente. O chefe que não confia em si mesmo. Em geral, as pessoas não confiam em si mesmas. As pessoas que não confiam em si mesmas evitam por todos os meios assumir riscos, porque um dos seus maiores receios é o fracasso. No entanto, esse é o resultado que sempre esperam, situação que os desvia do sucesso. Se levarmos tais características aos níveis de um líder, ele arrastará toda a sua equipe consigo, não realizando novos projetos ou tarefas apenas porque não se considera capaz de executá-la. Dessa forma, não só o comandante, mas como as pessoas que estão sob seu comando perdem oportunidades de crescimento. Ou então ele costuma delegar ao seu time as responsabilidades que não se sentem capazes de cumprir. Muitas vezes o chefe vai naquela questão que eu falei antes, que é o chefe que quer jogar a empresa pro teu colo. Muitas vezes ele quer jogar uma função que ele não tem tanta confiança de fazer, que talvez ele errou muito, bateu muito cabeça, se estressou demais, então ele quer jogar para outra pessoa. Só que aí ele quer esperar tu fazer um erro ali, te mijar e tal. Isso aí acontece. Chefe que discrimina. Geralmente trata-se de uma relação em que um chefe expressa certos preconceitos ou ideias que
que traz incutidos em sua educação. Isso pode ter um impacto no bom relacionamento, especialmente se tais ideias se tornarem totalmente pessoais e mostrarem que ele não aceita alguém porque não gosta de como a pessoa se veste, aparência física, caráter, senso de humor, ideologias e até mesmo de gênero. Um dos exemplos mais comuns de discriminação sofrida pelos empregados, e não apenas por parte dos chefes, mas das políticas da empresa, incide sobre as mulheres que decidem se tornar mães ou que estão grávidas. Chefe que discrimina, eu sou meio limitante com essas questões mais expressivas, então eu não entro em muitos assuntos, porque eu sei que ele, pelo menos o cara que eu trabalho hoje, o dono da loja lá, ele tem um preconceito forte, assim, tá ligado? Eu não sou dessa galera, assim, de direita, essa outra direita militarista, ou esquerda militarista, esquerda lá tipo PCO, que já é mais rígido aí em algumas condutas. Eu não sei, ainda não me defini, ainda se eu sou meio de centro, se eu sou socialista, se eu sou bem capitalista, mas sou bem flexível nessas questões. Pode dizer que sou esquerdoso e tal, foda-se. Mas eu limito, assim, eu limito muito o assunto porque eu vejo muito que esses chefes criticam como a pessoa se veste, a questão de ideologia também, de gênero. Eu já vi muito falar as pessoas falarem nisso daí. E eu sei que realmente tem chefes que não empregariam pessoas por algumas condições, por ser, sei lá, por ser lésbica, por ser gay, por ser trans, pela pessoa aparentar alguma coisa ali. Sei que eles discriminam, eu sei disso daí. E eu fujo desses assuntos, não é do meu interesse, cada um viva como quiser viver. E só que aqui na matéria eles falam um pouquinho de... aqui no final ele fala... incide sobre as mulheres que decidem se tornar mães. Não, cara, isso aí realmente... o site aqui realmente ele esquerdou, cara, porque... cara, atrapalha a empresa, cara, uma mulher fica grávida. E muitas vezes, eu não sei como é que é a lei trabalhista, mas talvez acho que o chefe tenha que arcar com essa questão aí da gravidez, do tempo de gravidez, né, da mulher. Isso daí é negativo para a empresa, cara. E tem muita política aí que eu vejo os caras querendo fazer cota, fazer... bolsa, fazer... como é que é? Auxílio pra mulher, cara. Só porque é mulher, ou é mãe solteira, ou isso aí é um pouco demais, cara. Realmente a mulher, ela dá... não é preconceito, mas realmente ela dá problema pra empresa, porque é TPM, é problema com filho, com gravidez, com isso e aquilo. Isso aí não tem o que discutir, cara. Isso aí é coisa de progressista. Cara de esquerda ou de direita progressista, cara. Que gosta desse progressismo. É coisa de Damares, de... coitado lá do Bolsonaro, que só tem que aceitar os negócios que criam. E... então era isso, cara. Os chefes que eu tinha, eu já falei aqui. Eu já tive o chefe, eu já tive o chefe autoritário lá, que não quer saber de nada, é inflexível. Chefe controlador, que quer estar sempre ali em cima, tá ligado?
que são os chefes mais comuns no ambiente de trabalho, que ele gosta de estar gestor também, principalmente gestor, cara. Eles são obcecados por estar detalhando e monitorando as pessoas com a intenção de controlar cada ação de seus funcionários. Essas pessoas tornam visível uma grande desconfiança de sua equipe e têm uma visão absolutista de como as coisas devem ser. Existem líderes tão controladores que muitas vezes decidem fazer as coisas sozinhos, sem dar aos seus funcionários a oportunidade de aprender e crescer devido à desconfiança. Com essa questão aí da informática, muitos gestores gostam de controlar ali até o ponto de onde a pessoa está batendo ponto, o horário, o minuto, o segundo que a pessoa está batendo ponto, e controlar mais ou menos o que a pessoa acessou, o que ela fez, qual demanda ali que ela lidou. Isso daí é muito chato, é muita filha da putice. É certo que tem funcionário que vai fazer cagada, vai desviar, mas quem faz o trabalho certinho se sente meio humilhado, se sente constrangido, como eu já me senti, e acabei saindo fora por uma questão de controle. No início da pandemia mesmo, muitas pessoas odiaram porque os caras queriam ter um controle total, cara, até da internet ali da pessoa, o que a pessoa tá acessando e tal. Eu mesmo fui meio que forçado aí, meio induzido a colocar a própria internet da operadora onde eu trabalhava. Porque os caras queriam me controlar, cara. Os caras queriam ver se eu tava acessando alguma coisa, se eu tava escutando, sei lá, Spotify, olhando YouTube. Porque lá ele vê livremente todos os acessos que tu tá fazendo no momento. Qualquer operadora faz isso daí. Eles vê diretamente ali, livremente, claramente o que tu tá acessando naquele momento, cara. E isso é filha da putice, cara. Eu não aceitei isso daí, eles já ficaram com o pé atrás de mim e foi só paulada, só encrenca que eles começaram a criar para me largar fora. Então, chefe controlador, perfeccionista, administra mau tempo, desumano, ausente, sem comunicação eu nunca tive, inflexível, acho que eu não tive, que não confia em si mesmo, eu acho que eu tenho, que discrimina, já tive, e isso é muito tóxico, cara. E falando de outro assunto também, a questão dos chefes mesquinho também, cara. Eu não lembro qual outro. Eu não lembro quem fez um vídeo. Posso até estar copiando, eu acho que foi o Nilman ou algum outro youtuber aí. Que fez falando da mesquinharia dos chefes, desses novos chefes de empresa aí. Que é esses caras aí que criam startup, querem só querer garantir a grana dele ali, né, em cima de um funcionário. E ele dá um relato que é muito real, cara, que ele diz que conhecia um cara que... Esse cara, ele era dono de uma empresa e ele queria abrir, não sei se é um bar ali na empresa. E ele falou, um restaurante, alguma coisa do tipo. E ele falou pra esse cara, porra, que legal, cara, vai botar café, vai botar coisa aí pros caras tomar e comer, né? O rendimento vai ser melhor, né? O rendimento do funcionário e tal. E o cara disse que não, cara, que ele queria era lucrar em cima dos caras, porque os caras têm que ir lá na rua compra ali dentro, então. Compra dentro ali, compra bebida, compra comida ali dentro ali. Não gasta na rua não, cara, gasta dentro da empresa. E foda-se os comércios locais ali, sabe? Tá pensando em si mesmo, cara. E aqui onde eu moro, não vou obviamente falar a cidade que eu moro, mas tipo é uma cidade pequena, cara, e o negócio é assim, cara. O negócio eles querem lucrar a todo custo, cara, em cima do funcionário.
Algumas startups tentam até botar videogame dentro da empresa, cara, achando que o funcionário tá querendo aquilo ali. Eu não sei se tem gente que é tão debilóide pra querer mesmo aquilo ali, tá trabalhando pra estar em volta de videogame, tá ligado? Tá querendo tá tempos a mais dentro da empresa por causa de videogame. Eu quero sair, cara. Eu quero dar uma volta num campo ali na cidade, ver umas coisas diferentes, cara. Videogame eu quero ver em casa, cara. Antes de dormir, de manhã quando eu acordo, em dias de folga. E... cara, isso é muita mesquinharia, cara. Aqui tem muita mesquinharia, cara. Aqui é filha da puta, cara. Aqui as pessoas fogem daqui. As pessoas fogem daqui pra trabalhar em outro lugar, cara. E se dão bem em outros lugares. Aqui os chefes também reclamam muito que os caras fazem o mínimo, querem trabalhar o mínimo possível pra garantir o deles. Sendo que o dele, que ele quer garantir um salário mínimo, que não dá pra fazer porra nenhuma praticamente. Pelo menos aqui, onde eu moro, numa cidade pequena, dá pra viver com R$1.000, 1.200. Óbvio, eu acho que alugando uma casa também dá, cara, mas aí, tipo, vai ficar bem apertado. Mas se tu já tem aqui a casa dos teus pais, alguma outra casa aí que tu já tem, ou tu mora com um colega, com algum amigo, fica foda, cara, fica foda mesmo. E, assim, aliás, fica tranquilo, tá ligado? Fica tranquilo aí com esses 1.000 e pouco. Mas se eles te pagam 1.400, entre 1.400 e 1.800, cara. Aliás, a partir de 1.200, se eles te pagar acima disso daí, cara, eles acham que estão te pagando muito dinheiro. Eles estão esbanjando muito dinheiro e tu tá fazendo quase nada, tá ligado? E outra coisa também aqui tá, já falei um pouquinho da mesquinharia, que os caras querem vender as coisas deles. E assim, um exemplo que eu tenho aqui, parecido aquele com o do Newman, que é o chefe, cara, ele importa, ele faz umas importações lá, cara, a AliExpress, cara. Um troço que é pra pessoa normal, cara. Não é pra empresário fazer importação por ali, cara. A importação é feita, vocês que não sabem, é pelo Alibaba mesmo, cara. Que tu vai lá, compra, vamos dizer, da área de informática. Compra 90 fones de ouvido, compra 200 HDs, aliás, 200 SSDs, que se usa bastante hoje em dia. Só que o cara, ele quer comprar lá, ele quer te vender. Ele quer comprar e te vender, e se tu não compra é porque tu não quer ajudar o mercado local. Tu é ingrato. Tu é filha da puta. Realmente eles acham isso, cara. E é preocupante, cara, uma mesquinharia gigante. E falando aqui, cara, criação de problemas. Esse programa tá muito grande, cara, já tá 1 hora, cara. A criação de problemas, que muitos chefes fazem todo esse carnaval aí pra criar problema pro funcionário, pra poder mijar. Isso vai acontecer muito. Cara, e a solução de vocês o que eu tenho de solução, cara? Se tiver mais solução, eu vou listar aqui e falar pra vocês. Pelo menos as que eu lembro agora. Eu já fiz um programa parecido com isso, mas eu vou dar as mais básicas, que cara, chega no horário ali. Chega no horário. Chega 1 minuto, 2 minutos antes. Chega no horário ali, sai no horário. Não fica de papo, não fica falando assuntos nada a ver. Falem assuntos que não tem nada a ver com ali, mas tem um limite, tá ligado?
Tem um limite, seja mais expressivo ali, fale mais, agrade eles, aos funcionários, no caso, teus colegas, os chefes ali, não precisa ficar enchendo o saco. Eu odeio esse negócio aí de ficar enchendo o saco lá, aqueles caras que ficam toda hora na sala do chefe lá. E tem que se cuidar com aqueles ali, cara. Aqueles ali são filha da puta, cara. Tem que se cuidar. Não se meta em muita relação ali pessoal do que ele deve fazer. Se tu vê alguma coisa errada ele fazendo, deixa fazer. Deixa ele fazer errado. Faz o teu ali. Mas deixa ele fazer do jeito dele. Se ele falar de um teu jeito, não contorce. Continua fazendo do teu jeito. Continua fazendo do jeito ali que ele disse e tal. Se tiver uma coisa melhor, até tenta fazer. Mas assim, sabe? Até tenta fazer, mas no horário ali que não tá vendo e tal. Sabe? Se tu tiver fazendo uma coisa diferente, né? Óbvio. Uma coisa inovadora e tal. Faz os testes ali fora quando eles não tiver. Tenta o psicológico, cara. Tenta manter o psicológico sempre lá em cima, sempre. Se tu vê eles meio de cara feia, começa a puxar uns assuntos mais alegres, cumprimenta com mais energia, busca as motivações assim para fazer as tarefas e tal, vê que tu tá feliz, isso daí, cara, isso daí de ele ver que tu tá feliz ali, fazer teu negócio vai incomodar bastante ele, vai quebrar aquele gelo. Se ele gritar, se quiser te humilhar, meio que aceita, tá ligado? A não ser que ele queira se sobrepor demais, aí você vai ter que dar um limite, né? Você tem que fazer um limite aí pra ele e vai ter que dar um limite, falar meio grosso com ele e tal. Mas não precisa gritar, cara. Fala certinho ali pra não dar problema mais. Se ele gritar, não tenta gritar mais alto. Aí pra quem já fez teatro também, cara, é muito bom aquele comportamento de passividade, de ser passivo, sabe? Tá sempre aceitando, tá ligado? Mas tu tem que ter o controle, cara. Tem que ter... quando ele manda umas indiretas ou tenta provocar, tu tem que se controlar, tens que falar ali seriamente com ele, não deixar passar as barreiras, porque hoje chefe mais novo, esses caras assim esses caras que nunca estudaram, não tem uma educação legal e são meio empresários, muitos deles, eles não têm educação, cara. É isso aí mesmo, é praticamente tudo isso mesclado, tudo isso que a gente falou mesclado. São uma mescla daquilo ali, uns tem um pouquinho mais de uma coisa do que outras. E, cara, se tu vê uma coisa realmente que te incomoda, fala com ele, cara. Mas tenta sempre chegar no horário, tenta ser robótico ali, cara. Fazer os negócios, vai embora, bateu o horário, vai embora. Se tiver que ficar mais, fica. Se tiver que ajudar em alguma coisa, ajuda. Se tiver que chegar mais cedo, chega. Mas sempre mantém ali o horário, cara. Sempre mantém o horário pra não dar problema. Então eu vou falar que eu ainda quero ver um filme, já tá um pouquinho tarde, já é 11h30 da noite, eu quero ver ainda o filme do Coringa, porque eu tô bem depressivo, eu tô bem louco, cara. Eu quero ver esse filme novamente, eu só assisti ele no cinema e com meus pais no monitor, agora eu quero ver na TV aqui que comprei gigantesca. Não quero muito não tô me engrandecendo, não tô... Mas era o meu sonho, tá ligado? De ter uma TV grande e tal no quarto, cara. Eu já tenho quase lá meus 30 anos e nunca tive isso aí. Então, era só isso mesmo que eu ia falar. Então, valeu, falou.